Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Louvamos ao nosso Deus por mais um domingo em que vamos estudar a palavra de Deus. E louvamos ao nosso Deus também pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta manhã. E eu convido você a orar comigo agora. Santo, eterno, maravilhoso Deus, glorioso Pai que está nos céus, te louvamos, ó Pai maravilhoso, por mais uma manhã, Senhor, de domingo que Tu nos concedes, Senhor amado. Te louvamos, ó Deus, porque vamos nos reunir, ó Pai celestial, cada um no seu lar, ó Deus, mas é a Tua igreja reunida para estudar a Tua palavra, Senhor amado. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus servos, Senhor amado, pela vida de cada um, ó Deus, que está assistindo essa escola bíblica dominical, Pai. E te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos fazer aprender, ó Deus amado, tudo quanto for ensinado, Senhor, na lição de hoje, ó Deus amado. Também pedimos que o Teu Espírito Santo ajude-nos, ó Deus, a que tudo que nós viemos a fazer, Senhor, nesta primeira parte do culto, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Concede um dia de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Em continuação, amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 29. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29 e último. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja o nome do nosso Deus, que um dia nos alcançou com a sua graça e nos fez herdeiros com Cristo, das promessas gloriosas que o nosso Deus tem para toda a humanidade. Nesse instante nós vamos cantar, louvar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão. Eu convido você a louvar juntamente conosco aí, junto com a irmã Marta. Paz do Senhor, amados, vamos cantar o hino 375, Segurança. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, a nossa alma canta de júbilo pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Amados, em continuação, como está no calendário do nosso Departamento de Educação Religiosa, hoje o Departamento Infantil estará fazendo uma homenagem às nossas mães. E nós passamos nesse instante a oportunidade para o Departamento Infantil e na sequência vamos adorar ao nosso Deus com o Ministério de Louvor. Desta vez não houve balões, não houve painel, não houve apresentações, mas não faltou a tão aguardada homenagem, não faltou nossas orações e não faltará os agradecimentos ao grande Deus por tua vida. O versículo mais famoso da Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse momento, temos a certeza que o soberano pastor tem providenciado tudo na tua vida, pois é Ele quem te fortalece. Ele tem cuidado de ti nos mínimos detalhes. Teu exemplo de amor segue o maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E sabemos que você, mãe, faz mais do que isso. Tu amas mais do que a ti mesma. Por isso, tão sabiamente Ele nos manda te honrar e nos promete acrescentar mais dias na terra. Acredito que para devolver um pouco do amor, carinho e beijinho nos dado durante toda a vida. Hoje é um dia tão especial pra você.
Conheça Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Isso é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentamos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, né? Ele que é exaltado sempre em nossas vidas. Amém? Amém. Nós vamos, nesse instante, orar com a nossa irmã Marta e, em seguida, o professor e o diácono Wendel está com a palavra. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Antes de orar, eu também queria dizer que dá um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja. As mais recentes, né? Que é a minha nora Rita. Hoje ela pode dizer que é mãe, com a Jolie. Beijos, muita saudade. E a todas, a Manu, que também foi mãe. Né? A todas as mães das nossas igrejas, que Deus continue abençoando, que nós possamos ter sabedoria para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque este não é outro caminho, senão na casa de Deus. Amém? Vamos orar. Neste momento, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta manhã, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos cânticos, obrigado, ó Deus, por mais um dia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma semana, Senhor, de início de semana. Deus, temos mais te agradecer pela semana Amém, que passou, Jesus. pelos teus cuidados, Obrigado, pela Pai tua Celeste. graça e a tua misericórdia, Deus. Sim, Pai. Porque sabemos que tu tem cuidado de cada um de nós. É verdade. Abençoa, Deus, neste momento, cada mãe, Senhor, representada da tua igreja. Abençoa aquelas, ó Deus, que foram mãe agora há pouco, ó Deus. Continua abençoando cada uma. E que elas possam, ó Deus, de criar os seus filhos nos teus caminhos. Porque Amém, não há Jesus. outro caminho senão a ti, Pai. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Continua falando aos nossos corações através da tua palavra, abençoando o teu servo, Amém. em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. 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 Pai do Senhor a todos. Hoje estamos dia 10 de maio e vamos tratar hoje sobre
a condição dos gentios sem Deus. Não é? Estamos dando continuidade à nossa lição, à nossa revista, onde tem o tema, né? A nossa revista ela tem como tema do trimestre a Igreja Eleita. Não é? E hoje, especificamente, vamos abordar aí, nesses poucos minutos que temos, né, sobre a condição dos gentios sem Deus. Desta feita, eu já convido os irmãos para que nós possamos fazer a leitura bíblica em classe, não é leitura essa que se encontra em 2 textos, tá? Efésios e Romanos. Primeiro, Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e depois Romanos, do 12 ao 14. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui a leitura em tela, ou também, né, fique à vontade, abra a sua Bíblia, deixe ela aberta, que nós iremos analisar vários textos, né, nesta manhã. Então, Efésios 2, versículo 11 e 12 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4, do 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a vossa promessa é aniquilada. Então vamos para o nosso estudo, né? Fazendo aqui a nossa introdução. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, irmãos, que os gentios eles não tinham parte, né? Nós não tínhamos parte com a promessa de Abraão, né? Ou seja, éramos incircuncisos e, portanto, sem Cristo, né? Éramos separados de Israel e longe da promessa. E dessa feita, sem a esperança e também sem Deus nesse mundo. Então a lição de hoje ela vai tentar esclarecer, né, que o incircunciso, simbolicamente, ele é aquele distante de Deus, né, e que através de Cristo, né, nós podemos nos aproximar e ingressar nesse projeto de salvação, que é um tema que a gente já vem discutindo, né, há alguns domingos. Então, o autor de Efésios, né, o apóstolo Paulo, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, ou seja, de certa maneira indignos, né? E haviam experimentado, né, 5 formas de privação, ou seja, quando éramos incircuncisos e distantes de Deus, né, nós havíamos experimentado pelo menos 5 formas de privação. Era o que Paulo estava colocando, né, aqui em Efésios. E aí vamos lá na sequência. Uma delas, estavam sem Cristo, né, você pode acompanhar aí, estavam sem Cristo, separados de Israel, isso a gente lê no texto, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, nós estávamos privados de tudo isso, exatamente porque éramos incircuncisos. Tá? E aí, o primeiro ponto da lição vai falar chamados à incircuncisão. Então, antes de Cristo, os gentios eles eram desprezados pelos judeus, tá? E identificados como incircuncisos, né? Muitas vezes até uma forma de xingamento, né? Seu incircunciso, veja aquele que não tem comunhão com Deus. Davi, né, quando lutou contra Golias, né, uma das maneiras que Davi reagiu quando soube da afronta de Golias perante o Senhor, foi o que Davi disse: quem é este incircunciso? Ou seja, ele não tem pacto, né, com o Deus de Israel. Então era uma forma que os judeus, de certa maneira, eles desprezavam, né, os gentios. E aí qual o conceito de circuncisão? Bom, circuncisão você sabe que é uma remoção cirúrgica, né, no órgão sexual do homem, masculino. Porém, no sentido simbólico, né, da lei, da bíblico, né, ele era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança
com Deus, não é? Veja aí na sua Bíblia, Gênesis, vamos fazer essa leitura, Gênesis 17, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim: E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Então, na lei, né, era um sinal, né, que determinava que aquele povo ele pertencia, né, a Deus. Então, todo homem, né, com 8 dias de nascido, o 8º dia de vida, né, ele era feito, né, essa pequena incisão. É interessante porque durante a Segunda Guerra Mundial, na época da perseguição aos judeus, uma das formas, né, que o nazismo, que Hitler, ele fez para descobrir realmente se tal pessoa era ou não judeu, era arriar, né, abaixar a calça dos homens e verificar se ele era circuncidado, né? Exatamente era uma forma de identificar os judeus para mandar para os campos de extermínio. Tanto que logo durante a guerra, muitos pais judeus, eles não estavam fazendo a circuncisão exatamente para que seus filhos eles não fossem coagidos ou mesmo pegos, né, pela polícia alemã que perseguia os judeus. Exatamente, não tendo o prepúcio, ele ficava mais difícil a identificação dele como judeu e, portanto, de ser morto, né? Então, esse é um sinal, né, de que a circuncisão, de que o povo ele pertencia, né, estava aliado com Deus. E aí, quem não era circuncidado, ele era tido como indigno, era um incircunciso, né? Ou seja, ele era excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal de que, de certa forma, ela distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, tá? E aí o significado religioso da circuncisão, qual é? Trabalhando aí o nosso segundo ponto. Então, seu significado religioso apontava para a santificação. Lá em Êxodo, veja aí também, tá? Êxodo, capítulo 19, o versículo 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6, que diz assim: Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, o significado, não é? O significado da circuncisão está muito ligado à questão da santificação. E a circuncisão, né, ela simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Ou seja, era algo tão sério que os judeus, por exemplo, eles se recusavam até mesmo a comer com os circuncisos, né? Ou seja, eles não queriam se misturar, né? Então, esse era um simbolismo muito forte, né, para o povo judeu. Em Atos, e aí vamos fazer essa leitura, a gente consegue perceber um pouco desse momento em que tem essa relação que eles não aceitavam, né, se aproximar ou mesmo se assentar com os circuncisos. Atos capítulo 11, o versículo 3, né, diz assim, ó, Atos 11, 3. Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles, né? Então veja que, de certa forma, os judeus, principalmente aqueles não convertidos, os tradicionais, né, eles não se misturavam de qualquer forma com os circuncisos, ou seja, com os gentios, tá? E aí, esse é simbolicamente o significado da circuncisão. Ela está muito ligada à questão da santificação. E o terceiro ponto aqui é a circuncisão do coração, né? O apóstolo Paulo ele reconhece que os gentios eles não faziam parte da circuncisão. Tranquilo, tá? Mas com uma ressalva. O sinal dos judeus, o que é que Paulo vai dizer? Beleza. Ele reconhece, né, que os gentios eles não faziam parte dessa circuncisão, mas ele faz uma observação.
O sinal dos judeus era apenas um sinal físico, externo e realizado por mãos humanas, como diz na leitura que a gente fez, Efésios 2, o 11, a parte B, o que é que ele diz? Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Então, o que é que Paulo vai dizer aqui? Que o sinal dos judeus, ele era um sinal físico e era feito por mãos humanas, né? E Paulo vai trazer exatamente a boa nova. O que é que Paulo vai dizer? A boa nova de Paulo é a de que a verdadeira circuncisão, ela não se tratava de algo físico, externo, né? De uma operação externa na carne realizada pelos homens. Paulo vai dizer que a boa nova é exatamente que a circuncisão do coração, ela é feita no interior, né? Aqui é a do coração, cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus. Veja aí, Romanos também destaca isso, Romanos capítulo 2, o versículo 29. Vejamos aqui. Absolutamente não. Judeu é quem é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus, não é? Então, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas se este ser é uma nova criatura. Então, o que é que Paulo está dizendo para os judeus daquela época? Que vocês são tolos, estão preocupados com isso, não é? Com essa separação. Cristo, ele veio romper com isso, ele veio quebrar, ele veio inserir, não é? Esses gentios, esse galho que estava fora, ele veio ser enxertado, né, nesta árvore. Então, Cristo, na verdade, tão pouco importa para ele se são incircuncisos ou circuncisos. Para Cristo, o mais importante é se você é uma nova criatura, é uma nova criatura nele. Se você realmente, após a conversão, é transformado. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, o versículo 15, o que é que vai dizer? Não há de fato o menor valor. Olha o que Paulo vai dizer aqui, lá em Gálatas. Não há de fato o menor valor em ser ou não ser circuncidado. Para Paulo pouco importa. O que realmente importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. E nós temos essa certeza. Não somos judeus de nascimento, somos gentios, somos filhos adotivos, não é? Mas para Deus pouco importa isso. O que importa é que se com Cristo somos uma nova criatura. Isso é de fato o que importa. E aí a circuncisão na nova aliança, não é? Isso gerou um certo debate. Houve, não é, muitas discussões, não é, teológicas entre os apóstolos, entre judeus e gentios, acerca da circuncisão. E isso até culminou, não é? Esse debate acerca, é importante circuncidado, não é importante, como é que isso funciona. Então isso houve um certo debate na época. E isso culminou até com a convocação de um concílio, né, o chamado Primeiro Concílio da Igreja, em Jerusalém. A gente consegue ver isso aí em Atos, todo esse debate, toda essa discussão. Atos capítulo 15, e aí a gente vai acompanhar alguns textos. O primeiro diz assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidades, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então, estava aí, pressionando. O versículo 2. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Agora o versículo, o 5 e o 6. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem toda a lei de Moisés. E aí o versículo 6, diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Ou seja, então veja
que a questão da circuncisão, se deve ser, se não deve, se tem a salvação, né? Toda essa discussão aí, né? Ela gerou um debate na época, inclusive foi realizado uma espécie de concílio, né? Para chegar a um ponto em comum. Mas o mais importante, irmãos, né? É que essa deliberação dos apóstolos sobre o assunto, o mais importante é que passou a enfatizar que a nova aliança, que na nova aliança, ou seja, com Cristo, a circuncisão somos nós, e não uma cirurgia, né? Um fato externo. Então a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Isso é a circuncisão na nova aliança, ou seja, a circuncisão na nova aliança é a nossa vida. Né? É se de fato o que nós dissemos, né? Nós estamos cumprindo. Se somos de Cristo, realmente somos transformados, né? Então, é isso que Paulo está querendo dizer, que a circuncisão na nova aliança, ela vem do coração. Né? E aí é importante entender que, apesar de não sermos judeus, né, e de não praticarmos a circuncisão como se praticava na época, o que a gente precisa entender é que devemos servir a Deus em espírito e nos gloriarmos em Jesus. E não confiarmos, né, na carne. Isso é o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer. E aí, continuando agora, partindo para o ponto 2, estranhos ao concerto da promessa, ou seja, uma vida sem Cristo. Então, ao descrever a história passada dos gentios, né, o apóstolo ele traz à memória que, naquele tempo, ou seja, antes da regeneração, antes de sermos adotados como filhos, de pertencermos, ou seja, de nos ingressarmos no projeto de salvação de Deus, os gentios, nós, né, vivíamos imersos, né, ou seja, e aqui para falar especificamente desses gentios na época de Paulo, Paulo está dizendo que esses gentios, antes da regeneração, eles estavam imersos, né, no paganismo, eles estavam imersos no politeísmo, ou seja, sem Cristo, tá? Portanto, sem Cristo. E aí a religiosidade dos gentios, né, o fato de muitos adorarem vários deuses, isso era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Ou seja, enquanto eles estivessem distantes de Deus no paganismo, eles praticamente não, eles estavam fora da salvação, portanto, da promessa messiânica. Como diz lá em João, capítulo 4, João 4, 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, veja que eles não faziam parte desse projeto messiânico. Isso tendo uma vida sem Cristo, tá? E aí eles eram separados da comunidade de Israel. Ou seja, não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. E aí, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. E aí, nessa perspectiva, irmãos, a lei e as promessas, elas pertenciam somente aos judeus. Nós estávamos fora. Não é? Ou seja, como a salvação poderia nos atingir? Como poderíamos ser enxertados? Como poderíamos ser adotados como filho? E aí, entretanto, o que os gentios precisavam saber, ou seja, aqueles que ainda, os que não eram judeus, né? O que eles precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. O que é que nos faz ser descendência de Abraão? O que nos permite ser filhos adotivos? É exatamente por meio de Cristo. Né? Foi a cruz de Cristo que nos possibilitou sermos filhos adotivos e ingressarmos nessa árvore que antes era destinada apenas aos judeus, mas que agora também nós fazemos parte disso. Lá em Gálatas capítulo 3, o versículo 29. Vejamos o que diz. E se sois de Cristo,
Então, veja que texto interessante. Não fazíamos parte da descendência de Abraão. Não fazíamos. Não éramos judeus, não somos judeus, não é? Então, o nosso elo com a descendência de Abraão é exatamente Cristo, tá? E aí o versículo 29 de Gálatas 3 diz exatamente isso. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Que bom. Que bom que Cristo, ele veio para todos e não apenas para os judeus, né? Tanto que em João lá fala, né? Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebessem, têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Filhos, exatamente é a nossa condição. Somos chamados de filhos mediante a promessa em Cristo. E aí, alienados aos pactos das promessas. Então, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios, né, eles desconheciam, ou seja, antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo, os gentios eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus ele estabelecera com os patriarcas israelenses, né? E esses pactos eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, tá? E aí os gentios eles estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica, ou seja, antes, né? Ou seja, sem a presença de Cristo, tá? Ou sem a sua aliança com Cristo, os gentios eles estavam distantes, estavam alheios a qualquer promessa ou esperança, né, do Messias. Porém, agora, uma vez regenerados, né, porque Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está pregando para esse gentio e está dizendo exatamente isso. Vocês, antes de serem regenerados, estavam alienados, né, e não tinham como participar de nenhuma promessa messiânica. Porém, agora, regenerados em Cristo, é revelado para esses gentios e, consequentemente, para todos os que viriam depois, né, a grandeza do amor de Deus. Ou seja, nós também, de alienados e distantes de Deus, tá? Os gentios eles tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. É a nossa condição de alienados, de distantes, de preso às drogas, de preso ao vício, de preso ao paganismo, distante de Deus. Nós não tínhamos noção. Veja, sem conhecer a Cristo, nós não tínhamos sequer a noção, talvez uma pequena noção, mas de maneira profunda como conhecemos hoje, nós não tínhamos nenhuma noção da promessa ou da esperança messiânica. Agora, a partir do momento que somos regenerados, né, aí sim nos é revelado esse amor, esse imenso amor da parte de Deus, né? E aí então, né, nos tornamos herdeiros dessa maravilhosa promessa. Amém? Então, vamos seguir, tá? Vamos entender os gentios, né, que estavam distantes de Deus ali, né, mas que estavam destituídos de toda a promessa, não eram herdeiros, mas a partir do momento que foram regenerados, passaram também a ser filhos da promessa. E aí o ponto 3 e último fala exatamente que sem esperança, sem Deus, não é? Por isso, meus irmãos, que a nossa esperança tem que ser em Deus. Se a gente perde as esperanças em Deus, a gente, né, perde a nossa condição de crente, a nossa fé, né? Perdemos o nosso chão, tá? E aí, esses gentios, sem Deus, sem esperança, eles eram desprovidos de tudo isso, não é? Esse primeiro ponto aqui, ó, da nossa abordagem agora, fala desprovidos de esperança. Então, a palavra esperança, ela traz a ideia de quê? De confiança. Então, temos a esperança de que essa pandemia ela vai acabar. Temos a certeza, sabemos disso. Confiamos em Deus, né, que essa pandemia ela vai passar e vamos superar isso. Então, a palavra esperança, ela traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, né, na Bíblia, o seu principal uso está ligado exatamente à confiança nas promessas de Deus. Vejamos lá em Salmos 130, abra sua Bíblia, neste texto aqui, Salmo 130,
o versículo 5, que diz assim: aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Irmãos, só quem tem certeza é quem tem esperança no Salvador, é quem tem esperança em Cristo. Então, podemos afirmar que os gentios, eles eram desprovidos dessa esperança. Assim como nós, distantes de Deus, também éramos desprovidos dessa esperança por causa, no caso aqui especificamente dos gentios, né? Na época de Paulo, eles eram desprovidos dessa esperança porque eles estavam inseridos todo naquele mundo grego, estavam inseridos na filosofia grega, né? Que descartava, por exemplo, uma vida após a morte, uma vida com Cristo após a morte. Então, esse era o mundo dos gentios, né? Na época de Paulo, e para quem Paulo estava pregando, né? Eram gregos, tá? Que eram pagãos, politeístas, que cultuavam cultuava até uma pedra, cultuava coisas sem sentido, tá? E esse gentil aqui, esse grego, né, ele não acreditava, e até certo ponto ele ridicularizava quem acreditava nessa vida pós-morte, né? Nesse reino pós-morte. A gente encontra isso aqui em alguns textos, tá? Atos, por exemplo, Atos 17, a gente percebe esses gentios ridicularizando. Atos 17, o 18. Olha o que é que diz Atos 17, 18. Perdão, eu estou aqui em Mateus, Atos agora. Atos 17, 18. Diz assim: então alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. O versículo 32 agora diz: entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Então eles zombavam, não é? Eles não acreditavam, os gentios, antes da conversão, eles não acreditavam nessa vida após a morte. Eles zombavam, não é? E isso era exatamente vivendo distantes de Deus, nesse mundo sem Deus, não é? Então, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incerteza. Ou seja, meus irmãos, todos nós, todos aqueles, nós não, que nós temos Cristo, mas todos aqueles que não têm Cristo, eles vivem uma vida de medo e incerteza, não é? Mais uma vez, a gente sempre está discutindo isso, estamos vivendo um tempo difícil, não é? E isso nos gera, de certa maneira, um desconforto. Mas confiantes em Deus, nós temos certeza e esperança de que vamos sair e que vamos passar por essa tribulação, não é? Aqueles que não têm Cristo, eles enfrentam um problema desse com muito mais dificuldade, não é? Ou seja, com muito medo e com muita incerteza, como os gentios na época de Paulo. E aí, sem Deus no mundo. Então, a expressão sem Deus, ela não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Acreditavam em muitas divindades, né? Eram politeístas, acreditavam até demais, né, em vários deuses. E aí, ao contrário, né, dos judeus e daqueles convertidos a Cristo, que acreditavam em um único Salvador, né? E aí suas vidas, elas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então isso era o público a quem Paulo pregava. Esses eram os gentios, né? Que acreditavam em vãs filosofias, que não acreditavam nessa vida após a morte. Então esse era o público que Paulo estava fazendo, né, todas as suas viagens missionárias, a sua pregação. Era para esse povo distante de Deus e distante, né, não só de Deus, mas
sem conhecer todo o projeto messiânico, todo o projeto de salvação. Graças a Deus e felizmente, esse quadro ele foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Ou seja, muitos gentios, Paulo conseguiu, né, a conversão através da sua palavra, através do poder, né, espiritual, através do poder regenerador. Paulo conseguiu fazer com que muitos crescem nessa palavra e se regenerassem. E que, portanto, agora regenerados, faziam parte desse projeto de salvação, agora também podiam ser chamados de filhos. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco sobre essa lição. Lição essa, né, que teve aí como nosso tema principal, a condição dos gentios sem Deus. Então, a gente viu aqui, né, o quanto era difícil para esses gentios viver sem Deus. Porque os gentios sem Deus, né, os que não têm Cristo, vivem uma vida de medo, uma vida de incerteza, uma vida sem esperança. Essa era a condição dos gentios sem Deus. E era para esse público que Paulo estava trazendo uma palavra de restauração, uma palavra salvadora. E nós conhecemos a história de Paulo e as suas várias viagens missionárias e sabemos que Paulo conquistou muitos, né? Aqueles que zombavam como ele desse evangelho, agora estavam rendidos aos pés da cruz. Amém? Que Deus então nos abençoe. Concluímos mais um EBD, graças a Deus, né? Espero que os irmãos tenham aprendido, tenham entendido. E se Deus assim permitir, domingo que vem, né, estaremos aqui para a nossa lição de número 7. Que Deus nos abençoe e continue orando por nós, pela igreja, para que nós possamos passar por toda essa dificuldade, né, firmes e fortes no Senhor. Amém? Que Deus então nos abençoe.